Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O profeta diz na mensagem Hebreus, capítulo 4. Não professe ser um cristão vivendo outra coisa, porque você será a maior pedra de tropeço que o mundo já teve. Se você é um pecador, admita isto e siga em frente. Acerte com Deus. Se você é um cristão, retenha firmemente sua confissão. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, então, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Bom dia, que seja o início de semana abençoado a todos os filhos amados de Deus. Estamos na abertura, lendo a primeira carta de São Pedro, capítulo 4. Começamos no verso 12 e já estamos no verso 14. E também citamos um parágrafo da mensagem Hebreus, capítulo 4. Não professe ser um cristão vivendo outra coisa. Você será a maior pedra de tropeço que o mundo já teve. Então, seria um falso cristão? Nós encontramos aí fora no mundo os falsos médicos, como alguém disse, até falsos policiais. Então tudo há a falsificação, né? Falsa enfermeira. De vez em quando você lê a notícia. Falsa enfermeira. Falso médico. Falso isto. Falso aquilo. Agora, se você professa ser um cristão e está vivendo outra coisa, então você está sendo simplesmente um falso cristão. Aí, então, neste caso, você será a maior pedra de tropeço que o mundo já teve. As pessoas olham esperando ter um tipo de frutos e, de repente, encontra outro tipo de fruto. Bom, isso aí é a maior pedra de tropeço que o mundo já teve, está dizendo o profeta. Agora voltemos à Escritura, no verso 15 da primeira carta de São Pedro, capítulo 4. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Então você vai ali, compra, não paga, e depois disso está sendo perseguido, porque seu nome foi para o SPC, e estão querendo tomar suas coisas. Não. Se você está sofrendo porque isso, por causa daquilo, São Paulo está dizendo, ou melhor, São Pedro, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios.
Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, frisamos mais uma vez: não professe ser um cristão, vivendo outra coisa. Mas será que é só um membro que pode causar isso aí? Quanto maior é o cargo da pessoa, maior é o escândalo. Quanto mais influência ele exerce, mais tropeço ele causa. Uma casa, quando desmorona, causa um impacto. Mas se for um edifício, o impacto é muitas vezes maior. Então se aplica isto. É um susto maior. É isto. Agora, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo bem. Mas se você está sofrendo, porque você tem feito essas coisas as quais temos citado, então você não tem nada que dizer que sofre pelo Evangelho. Não é uma perseguição por causa do Evangelho. Os apóstolos sofreram, mas é porque eles estavam roubando, matando? De forma alguma. Também queremos tomar primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, os versos 7 ao 10. Vejamos o que o apóstolo Paulo, agora sim, apóstolo São Paulo, nos traz. Na verdade já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto a irmãos. O apóstolo nos diz que devemos dar preferência aos irmãos em outra ocasião. Mas fazer dano aos irmãos? Prejudicar a vida de irmãos? Jogar irmãos em dificuldades? Irmãs em aflição? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O verso 10 ele enfatiza: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Às vezes, a gente condena lá o sodomita e se inclui em outro caso e achamos que somos o tal. Agora, devasso é um adjetivo que é imoral, libertino, obsceno. Quer dizer, uma pessoa devassa, ela é imoral, ela é libertina, ela é obscena. E, por sua vez, o libertino significa aquele que não obedece às regras de conduta, preceitos e preceitos religiosos. Se você não respeita as regras de conduta pastoral, então você é libertino, é devasso no seu tratamento com as pessoas.
E ao invés de fazer o bem, está matando as pessoas. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Estão tudo incluídos nisto. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, às vezes, se prega muito contra a calúnia. Se prega caluniando. Se prega muito contra o adultério, adulterando. Se prega muito contra a idolatria, idolatrando. Oh, que é isto? Se prega contra as obras da carne, praticando obras da carne. Então, volto naquilo. Não professe ser um cristão vivendo outra coisa. Você será a maior pedra de tropeço que o mundo já teve. Agora, se você é um pecador, admita isto e siga em frente. Acerte com Deus. Acerte. Porque o mesmo apóstolo diz no versículo 11, e é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Acerte, enquanto é tempo, é sangue, né? Se você é um cristão genuíno, retenha firmemente a sua confissão. Retenha firmemente. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, nas ações praticadas com esse corpo. Ah, Deus quer o coração, Deus quer isso, nas ações praticadas por este corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vejam bem isto. Não professe ser um cristão. Senão você vai simplesmente se enquadrar como um falso cristão. Como alguém que não vive aquilo que prega. Como alguém que não vive aquilo que ensina. Quer viver na devassidão, pregando contra a devassidão. Quer viver na libertinagem, pregando contra a libertinagem. Que Deus tenha misericórdia. Isto é a verdade. E o apóstolo São Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios 13, verso 8, nada podemos contra a verdade, senão pela a verdade. Então, nós temos que nos posicionar por esta palavra verdadeira. E que aquilo que é feito errado, tem que haver aquele acerto necessário. E o profeta diz no resumo das eras, na última página, o último parágrafo, ele diz, nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam ou unam-se à minha igreja ou comece alguma confraternização ou organização.
Nunca fiz isto e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse nestas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens. Entre os Deus e os homens. Donde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias do seu Espírito, e vivam de acordo com sua palavra. Eu queria convidar, rogar e advertir todos a ouvirem sua voz nesta ocasião, e a Ele completamente renderem suas vidas, do mesmo modo que confio em meu coração. Me entreguei completamente a Ele. Isso é o conselho do profeta. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que prostituía, não prostitua mais. Aquele que isto, não faça mais isto. Não seja apenas um falso cristão. Não seja apenas um falso pastor. Seja um autêntico. Cumpra o seu dever, a sua obrigação. Viva a vida que você tem que viver, que um ministro deve viver. Assuma a sua posição. Que o Senhor Jesus nos ajude e nos fortaleça a sermos aquilo que precisamos ser e aquilo que às vezes professamos ser. Sou um servo de Deus, sou um cristão, sou um adorador de Cristo. Então não viva outra coisa, porque senão você será um tropeço, a maior pedra de tropeço que o mundo já teve. Em nome de Jesus Cristo, abençoado seja os vossos corações e as vossas ações iluminadas e as vossas decisões iluminadas, não a favor de um sistema, não a favor de uma organização, mas a favor da palavra de Deus, pura e genuína, conforme nos trouxe o mensageiro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Em nome de Jesus Cristo. Amém.